Amém, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo mais uma vez. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore mais uma vez comigo. Deus de toda consolação, nós carecemos de Ti. E te pedimos, Senhor Jesus, que se faças presente em nosso meio, trazendo a esperança que vem de Ti, nos lembrando que o Senhor é o pão da vida, nos lembrando que o Senhor é a porta pela qual passamos e encontramos pastagem, nos lembrando que o Senhor é a água da vida, nos lembrando que o Senhor é Deus conosco, nos lembrando que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. O Senhor não se aparta de nós, mas está conosco, tomando-nos pela tua mão direita e nos dando força, nos dando ânimo, nos dando graça para perseverar. Deus de toda consolação, vem sobre o teu povo este dia, e que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja estimado acima de todas as coisas, acima das circunstâncias, acima dos nossos sentimentos, acima das aflições. Que tu sejas adorado. Enche-nos, ó Deus, e nos ajuda, Pai, a realizarmos, a fazermos a tua vontade pelo teu Espírito. E com tua palavra, Senhor Jesus, sermos bênção aos outros. Com as tuas palavras, sermos, de fato, um povo que cuida uns dos outros. Uma comunidade terapêutica que leva o único remédio, a única salvação, a única esperança. Sê conosco nesse momento, Pai. Dependemos de Ti. Leva nosso pensamento cativo a Ti. E que descansemos nas Tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A aula de hoje, eu vou estar tratando um pouco, vou fazer um breve resumo acerca daquilo que eu falei na aula passada, mas é um breve resumo mesmo, acerca de práticas do aconselhamento bíblico, falando um pouco dos passos que eu falei um pouco lá na aula passada. Mas o foco da aula de hoje é tratar um pouco mais profundamente sobre aqueles aspectos comuns que são suscitados no aconselhamento. Alguns temas que são mais comuns de surgirem quando você está se dispondo, se propondo a aconselhar o outro, a ajudar o outro. São temas muito comuns, são temas tão quanto comuns, relevantes, e eu gostaria de tratar um pouco, bem resumidamente, acerca desses pontos, já que, esmiuçando um pouco, claro, mas falando um pouco mais panoramicamente. Então, na aula passada a gente viu alguns passos que eu falei, né? Algumas características da prática do aconselhamento bíblico. E eu falei que primeiro, para existir existir uma prática de aconselhamento eficaz, é crucial que antes exista entre o conselheiro e o aconselhado um vínculo entre os dois. Daí a necessidade de criação de relacionamentos intencionais, muitos dos nossos relacionamentos, eles fluem de certa forma naturalmente, mas é difícil nos achegarmos a pessoas intencionalmente e criarmos intencionalmente um relacionamento com ela. E para essa prática de aconselhamento eficaz, é essencial que exista a criação de um vínculo. E
nessa criação de vínculo, a gente conhece a pessoa, a gente busca saber quem ela é, a gente busca saber o que ela pensa sobre Deus, o que ela tem passado, o que tem acontecido, o que tem, como está a agitação do coração dela, ou não, se não a agitação, como está pelo menos o estado do coração dela, ou melhor, o mesmo, em que ponto da caminhada cristã ela está. E como que a gente pode saber disso? Através de perguntas. Eu falei que não necessariamente a gente vai começar um interrogatório com ela lá, mas que, de fato, a gente mostra que se interessa pela pessoa e quer ajudá-la, e quer cuidar dela, e quer ser um encorajador para essa pessoa. E esse processo de fazer perguntas, saber quem ela é, saber de onde ela veio, quem são os pais dela, quem são as pessoas que ela se relaciona no ambiente de trabalho, na escola, ou mesmo como é o relacionamento dela com a família, esse processo a gente chama de coletar os dados e ordená-los para que a gente entenda bem quem ela é e então possa tratá-la corretamente, possa cuidar dela da forma apropriada. A gente precisa primeiro discernir essas coisas a fim de podermos aconselhá-la, admoestá-la de forma mais eficaz. Depois dessa criação de vínculo e desse conhecimento, desse discernimento, a gente precisa, então, explicar para ela o problema. E explicando o problema que ela está passando, a gente não vai recorrer à terminologia secular, ou, melhor dizendo, não vai recorrer à forma como o mundo fala ou trata do problema dela. A gente não vai usar categorias seculares, ou mesmo mundanas mesmo, para tratar do problema dela. E aí eu falei que a gente deve usar de categorias que a Bíblia utiliza para tratar do problema dela. Após explicar biblicamente o problema dela, precisamos propor, e na verdade devemos apresentar a solução. Se explicamos o problema biblicamente, devemos apresentar a solução biblicamente. E a solução deve começar pelo Evangelho, necessariamente. E poderia dizer obrigatoriamente. Porque precisamos lembrá-la do que Jesus fez. Precisamos lembrá-la do quão séria foi a morte de Jesus, o quão magnífico foi a ressurreição de Jesus, o que significa o ministério terreno dele, o que ele ensinou e o lugar, até mesmo da ascensão de Jesus aos céus na vida do crente, na nossa vida. Então precisamos começar por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Deus fez, para que ela abrace aquilo e seja tratada de forma mais eficaz. E que ela saiba que, por meio do Evangelho, pela atuação do Espírito Santo, ela é capaz de lidar com a situação, com a circunstância, com o problema que ela tem enfrentado. Após explicar essa solução baseada no Evangelho, e se a pessoa não conhecer a Cristo, precisamos evangelizá-la para isso, então, precisamos propor projetos para que ela mude. Não apenas explicamos o projeto, mas devemos propor formas que ela deveria empregar na vida dela, a fim de que ela possa se despir do antigo estilo de vida e se vestir do novo homem. Se despir da mentira e se vestir, se revestir da verdade. Se despir do primeiro Adão, vamos dizer assim, e se revestir de Cristo, o novo Adão, o perfeito homem. Após propormos esse projeto de mudança, precisamos em todo esse, na verdade, não
após especificamente, mas em todo o processo de aconselhamento. Precisamos prover encorajamento. Precisamos prover a esperança no Evangelho àquela pessoa. Se precisar chorarmos com ela junto, choremos com ela. Se a situação é boa, se a situação é de vitória contra determinado pecado, ou contra superação contra determinada circunstância, nos alegramos com ela, e rimos com ela, e choramos com ela. Estamos juntos, provendo encorajamento verdadeiro, baseado na Escritura. E eu falei que todo esse processo de aconselhamento, ele deve ser uma prática natural, ou deve ser parte natural da vida da igreja. Como povo chamado a cuidar uns dos outros e exercer amor uns para com os outros. Demonstrando o quanto nos importamos uns com os outros e ajudando a quem precisa, cumprindo a lei de Cristo. Entender esses passos é de extrema relevância para cumprir nosso chamado de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Hoje a gente vai tratar mais dos tópicos de problemas do aconselhamento bíblico. Como eu falei na aula passada, no capítulo 13 desse livro introdutório que a gente está trabalhando, fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico e suas implicações práticas, ele nos traz uma série de tópicos que são comuns, que podem surgir na vida daqueles que querem ajudar outros em suas dores e problemas. E eu acredito que esses tópicos também sejam comuns a nós em nossa vida pessoal. E lembrar dessas coisas também nos ajuda. Eu me lembro de uma citação que ilustrava a pregação do Evangelho como que um mendigo mostrando a outro mendigo aonde que ele podia encontrar pão para comer, para poder viver. E em 1 Coríntios, Paulo nos diz que com o encorajamento que recebemos de Deus, podemos encorajar os outros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sim, todos nós somos necessitados, todos nós somos carentes, todos nós somos esses necessitados de pão. E é maravilhoso o agir de Deus em meio à igreja local, porque ele usa necessitados para tratar de outros necessitados. Ele ensina uns a lidar com algumas situações a partir daquilo que ele diz em sua palavra, e para que então essa experiência, esse conhecimento seja transmitido a outro. E uma coisa muito importante que eu falei na aula passada foi que Deus nunca coloca um conselheiro ao lado de determinado aconselhado de forma aleatória. O Espírito Santo de Deus age no meio da igreja, curando, trazendo vida, trazendo restauração e encorajamento uns pelos outros. E esse é o mais maravilhoso. Então, o primeiro desses tópicos que na aula passada eu falei da ira, e bem rapidamente, da ira, da falta de perdão, da amargura e do pesar. E ali eu propus algumas definições, algumas causas, como essa ira ou como esse pesar, eles se manifestam na vida da pessoa. E então eu propus algumas soluções baseadas naquilo que a palavra de Deus nos diz acerca daquilo. Eu acredito que essa aula esteja gravada, então acho que se você desejar voltar a esses dois pontos da ira e do pesar, é só ir lá e dar uma conferida. Hoje eu vou tratar o primeiro tópico de aconselhamento bíblico, comum no aconselhamento bíblico, que eu quero falar hoje é acerca do temor a homens. E o que seria esse temor aos homens? Numa definição bem rápida. Ele se trata de uma atitude do coração que procura agradar, satisfazer e adorar aos outros, e não a Deus.
E como que isso pode se manifestar na vida da pessoa, ou mesmo na nossa vida, quando tratamos desse tema. É importante a gente perceber que esse sentimento, esse desejo, ele vem de um coração que procura satisfação e amor, e até atenção, que tem um pouco ali a ver com esse amor aos homens, de procurar a atenção dos homens. E que ama tanto a si mesmo que deseja preservar a própria imagem. E, se possível, a própria vida. Como o exemplo de Pedro, lá em Lucas 22, 54 a 62. Que negou a Jesus 3 vezes por medo de que lhe acontecesse alguma coisa, por conhecer Jesus. Esse temor dos homens também está ali presente quando Pilatos está à frente do povo e ele fala, e ele, crente que Jesus era, mesmo crente que Jesus era inocente, e eu digo aqui crente porque ele mesmo, não no sentido de crer, mas no sentido de saber que ele não tinha culpa nenhuma nele, e mesmo sabendo que ele era inocente, ele preferiu temer o povo e aos líderes da lei, aos líderes do povo e aos fariseus, do que fazer aquilo que é justo. E por causa disso, ele prefere a voz do povo soltar um criminoso conhecido a libertar o inocente. Esse temor dos homens também se manifesta ali. Mas essa é uma clara demonstração de que o coração que teme aos homens está mais atento a eles, ao que eles dizem, ao que eles pensam e ao que eles sentem, do que aquilo que Deus diz sobre nós, do que aquilo que Deus requer de nós. O livro, ele coloca da seguinte maneira: toleramos, justificamos ou racionalizamos o pecado por causa do medo da maioria. A indecisão também pode ser, inclusive, uma indicação de temor aos homens. Porque ponderamos se fazer ao que os outros requerem por medo do que eles podem fazer ou pensar vai nos trazer algum benefício ou algum malefício se a gente não escutar. E por isso essa certa indecisão também pode indicar o temor de homens. Além disso, o medo de ser humilhado, de ser envergonhado, de ser rejeitado ou magoado, também pode levar ao temor dos homens. Qual seria uma possível solução a isso? Precisamos lembrar aqueles que estão nos aconselhando e internalizar essa verdade em nosso coração, que a nossa identidade está em Cristo. Nós respondemos a Ele e não aos homens. Porque é Deus quem pode nos lançar, nos condenar ao inferno e não os homens. Respondemos a Ele e não aos homens. Nossa identidade está em Cristo, precisamos lembrar. E tudo que parece dizer respeito a nós, diz, na verdade, em primeiro lugar, respeito a Ele. Devemos lembrar que apenas Deus é digno de ser temido. Conhecer esse temor do Senhor. Precisamos conhecer esse temor do Senhor, praticá-lo e crescermos nele. E crer que somente nele é que podemos nos satisfazer. O texto que o Isaac leu ontem no culto, Provérbios 8, tem uma parte muito interessante onde fala justamente sobre o temor de Deus. Lá no versículo Provérbios 8, a partir do versículo 12. Eu vou ler do 12 até 12 e 13.
a sabedoria personificada, ela diz o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Precisamos lembrar e aprender, conhecer e crescer na prática do temor do Senhor. E como eu disse em uma ocasião passada, não surge em nós como um sentimento de não como um temor porque somos condenados, mas aqueles que creem têm temor de Deus como fruto de sua filiação, como fruto de quem somos diante de Deus. E pela fé, somos seus filhos por meio de Cristo. O nosso temor a Deus deve resultar não do sentimento de que somos condenados, porque a partir de quando cremos, não somos mais. No mundo é assim. Não há segundas chances. Os homens do mundo não nos mostram piedade se a gente erra. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar o nosso aconselhado disso. Até nosso coração pode agir assim, consigo mesmo, ao permanecer endurecido ao amor e ao perdão que Deus dá. Mas nosso temor ao Senhor resulta na nossa condição de seus filhos. O segundo tópico comum que eu gostaria de tratar é acerca da ansiedade, que trata, em uma definição rápida, do medo quanto aos cuidados da vida, uma sensação de preocupação acerca dos cuidados da vida. E essa ansiedade, ela tem algumas demonstrações, ou ela se manifesta de forma física, ou também pode se manifestar de forma sentimental ou mental mesmo. E daí, algumas pessoas em quadros mais clínicos, eles demonstram isso fisicamente, com tremor, com suor, com aumento do ritmo cardíaco. Mas a Bíblia nos ensina que o medo e a ansiedade, elas podem revelar um coração que é incrédulo diante de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, ele nos fala que não se preocupem com a comida, com o vestir ou com o beber. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. A ansiedade apontam para um coração, para um espírito que, de certa forma, se acovarda. Mas a palavra de Deus nos diz, em 1 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e moderação. A ansiedade e o medo também podem apontar para um coração que é orgulhoso e que deseja ter o controle dos acontecimentos, como se tudo dependesse de nós, por exemplo. Mas enquanto pessoas humildes entregam seus cuidados a Deus, pessoas orgulhosas cultivam pensamentos ansiosos e carregam o peso do mundo em suas costas. Quais seriam possíveis soluções? Precisamos primeiro temer, não o futuro, não possibilidades, porque é isso que a gente teme às vezes são apenas e se. Não, mas e se não der certo tal coisa, e se não der certo outra coisa, enfim. São apenas possibilidades, mas devemos temer apenas ao Senhor. Porque Ele é soberano sobre as nossas vidas.
Precisamos também, segundo, crescer na fé, visto que a ansiedade também pode revelar incredulidade, como eu falei anteriormente. Terceiro, precisamos confessar o nosso orgulho, a nossa ansiedade, e lançar nossos cuidados ao único que pode intervir em nosso favor, fixando nossos pensamentos nas suas virtudes, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, correto, justo, amável, admirável, digno de louvor, de boa fama. Precisamos focar nossos pensamentos nisso. Outro tópico que pode surgir, às vezes, não na prática do aconselhamento, é o estilo de vida vivido no espírito versus um estilo de vida vivido na carne. Em outras palavras, o fruto do espírito versus o fruto da carne, ou obras da carne. Trata-se de como o outro tem vivido, como nós temos vivido. O que é que a nossa colheita tem produzido? Temos produzido frutos para o Espírito, pelo Espírito, para a glória de Deus, ou pela carne, para a glória da carne? Colocando dessa forma. Que tipo de estilo de vida devemos perguntar e devemos instigar o aconselhado a pensar? Que estilo de vida você tem vivido? É um estilo de vida no Espírito ou na carne? Produzindo frutos para o Espírito, pelo Espírito ou pela carne? Como que esses frutos se manifestam? Quais são possíveis manifestações de árvores que dão maus frutos? Os frutos da carne e do Espírito se manifestam de acordo com aquilo que temos em Gálatas 5. E é importante ressaltar que, segundo 2 Pedro 1, versículos 2 ao 4, os filhos de Deus são capacitados pelo poder de Deus a viver piedosamente, a desfrutar da verdadeira liberdade. Enquanto que a imoralidade, enquanto que a impureza, a ira, a soberba e outras obras da carne somente aprisionam, somente escravizam. O estilo de vida de um filho de Deus, devemos mostrar e lembrar disso, não deve ser marcado pelas obras da carne. E por mais que isso seja óbvio, precisamos lembrar disso. E que possíveis soluções podemos apresentar àqueles que estamos aconselhando? Por causa do nosso... vamos colocar dessa forma, nosso status de filhos de Deus, por causa do status do filho de Deus, da característica daquele que é nascido de Deus, precisamos lembrar ao aconselhado que aquele que anda na prática do pecado não nasceu de novo. Precisa se arrepender e crer no Evangelho. Conforme nos diz 1 João 3, 9. E mesmo antes, no capítulo 1, acredito, onde João nos diz Deus é luz e aquele que nele crê anda na luz. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele
é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, é característica de todo aquele que é nascido de Deus não andar na prática do pecado. Porque a semente que está em seu coração, é revelada a partir dos frutos que ela produz. É preciso deixarmos claro isso, mesmo para crentes. É preciso lembrar que, mesmo os filhos de Deus, ainda que não vivam na prática do pecado, ainda são pecadores imperfeitos, em processo de santificação constante. Precisamos também lembrar que se o outro está, se a quem estamos aconselhando creu em Cristo, creu no Evangelho, abraça pela fé aquilo que Cristo fez, precisamos lembrá-lo que ainda assim a luta é constante. Lutaremos até o nosso último suspiro pelo pecado. Mas a ideia aqui é que mesmo quando pecam, os filhos de Deus são levados ao arrependimento, a se agarrar não em suas obras, não aquilo que podem fazer a partir de então, não, mas agora eu vou me levantar e agora eu vou ser obediente, mas sua vitória, a sua salvação não está fundamentada nisso. Se agarra, os filhos de Deus se agarram não em suas obras, para ver se conseguem galgar pontos de justiça para estar bem com Deus, mas naquilo que Jesus fez, que ele já conquistou pelos seus filhos. Somente por Cristo é que existe esperança verdadeira. Somente em Cristo é que temos um advogado que intercede por nós, que nos traz perdão, que nos purifica de todo pecado. Como parte desse estilo de vida vivido na carne, pode surgir ou pode se revelar outro tópico na prática do aconselhamento bíblico que está mais especificamente relacionado à imoralidade e à impureza. E geralmente a gente percebe ou a gente pensa em imoralidade e impureza no sentido de perversão sexual. Isso está certo, a palavra de Deus realmente trata disso, nesses termos. Mas a palavra de Deus também trata a imoralidade como o agir sob a influência de uma tentação que está em rebelião contra Deus. O que leva a praticar o que leva alguém a praticar atos imorais começa no coração. Jesus nos diz no Sermão da Montanha que o adultério acontece não apenas no ato, mas ele começa com a atitude do coração. Eva, antes mesmo de comer o fruto que havia sido proibido, Gênesis nos conta, e eu acho incrível a linguagem que ele que ele usa para mostrar isso. Ela vê o fruto, vê que o fruto é desejável, e então ela se inclina, ela ela cede aquele aspecto desejável do fruto. E então peca. As pessoas, isso se manifesta na vida, essa imoralidade se manifesta na vida, pode se manifestar na vida daqueles que estamos aconselhando, cedendo à tentação e à imoralidade, porque encontram
de alguma maneira, prazer carnal em seus pecados. A sensação momentânea de prazer, ou a facilidade momentânea de se lidar com uma situação por meio de uma mentira, ou mesmo pensar em si mesmo e na sua autopreservação, ao invés de pensar no bem do outro, tudo isso é fruto de um coração impuro. E como solução a isso, precisamos olhar para o Evangelho mais uma vez e olharmos para o Filho de Deus no deserto. Olharmos para como ele lidou com a tentação, dizendo, por 3 vezes está escrito. Nos apegar à palavra de Deus, nos apegarmos às palavras de Deus e vencermos a essas tentações. Porque somente através das armas que Deus nos dá, lutando contra essa milícia que é não carnal, mas espiritual, é que podemos vencer. Precisamos intencionalmente levar o outro, e nós mesmos até, a dirigir nossos pensamentos às palavras de Deus. Sabendo aquilo que Deus diz em sua palavra, é preciso então identificar o que tem feito ou que passos têm sido tomados no rumo desse pecado. Ou, dizendo de outra maneira, precisamos identificar o que se tem feito a fim de cair no pecado. Seja quanto à imoralidade sexual, seja quanto a qualquer outro pecado, como a mentira, como a inveja, o ciúme, o orgulho ou o egoísmo. Precisamos ver aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito desses pecados e ver que passos temos tomado quando pecamos nesses aspectos e tomar a direção contrária de acordo com a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Estarmos vestidos da armadura de Deus e prontos para dirigir o nosso coração àquilo que Deus ensina, aos seus mandamentos, pensando, isso é certo ou errado? Isso honra ou desonra a Deus? Em suas advertências, pensando, se eu cometer esse pecado, vou destruir minha família, vou destruir os meus relacionamentos, principalmente vou destruir o meu relacionamento com Deus. Dirigindo nosso coração também para as promessas de Deus. Lembrando, o único que pode me satisfazer, trazer verdadeira alegria e prazer ao meu coração, é Jesus. Ele me promete isso. Ele me promete que há delícias, há prazeres eternos em sua presença. Delícias perpétuas diante dele. Lá no Salmo 16, 11. Pensando nessas coisas, dirigindo o nosso pensamento aos mandamentos de Deus, às advertências de Deus, às promessas de Deus e enfim, e às promessas de Deus, aos mandamentos, advertências e promessas. E o último tópico na prática de aconselhamento bíblico, e esses, como eu falei, são os mais comuns, existem outros que são comuns, mas por questão de tempo, esses são os principais que eu gostaria de falar. O último desses tópicos é a respeito da questão do orgulho e do egoísmo. E o que seria, então, o orgulho? O orgulho, em uma definição rápida, é pensar mais de si mesmo, mais do que convém. O irmão do orgulho se chama egoísmo. E o egoísmo se trata de concentrar a atenção em si mesmo. Alguém orgulhoso tem uma visão extremamente elevada de si mesmo.
Geralmente, quando a gente pensa em orgulho, a gente pensa em pessoas que são soberbas, visivelmente, que dizem abertamente, eu acho que sou melhor que você, sou melhor que qualquer um nesse aspecto, ou nessa habilidade, ou nesse ponto. E pessoas assim são mais visivelmente identificáveis e isso pode até facilitar, de certa forma, se a pessoa estiver disposta a mudar isso, isso facilita ainda mais na forma como tratamos disso, no aconselhamento. Mas, preste atenção, pessoas que se queixam demais a respeito de si mesmas também podem ser pessoas orgulhosas. Existe uma linha muito tênue aqui. Porque pessoas mais melancólicas manifestam um tipo de orgulho que é mais sutil. Ao se isolar e preferir frases como ninguém repara em mim, ou eu acho que ninguém realmente se importa comigo, a gente, através dessas coisas e de outros aspectos também, a gente percebe um desejo de se autocentralizar. Em Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que quem se isola busca os seus próprios interesses. Ou, às vezes, essas pessoas acabam por viver em constante frustração consigo mesmas, pois a visão elevada que elas têm de si mesmas não é reconhecida pelos outros, ou mesmo é posta em xeque diante de suas falhas e da realidade de suas fraquezas. E então, ao verem isso, essas falhas e fraquezas, essas pessoas acabam por viver a decepção de que elas realmente não são aquilo tudo que pensavam ser. E esse sentimento, às vezes, pode vir acompanhado, inclusive, de manipulação das pessoas ao redor, para que, em meio a essa frustração, os outros vejam elas mesmas, não como pessoas com pecados a serem tratados e se arrepender, mas como vítimas. Como pessoas que foram lesadas de alguma maneira. Elas tendem a manipular os outros em algumas ocasiões. Tendem a manipular os outros a fim de que os outros a vejam como vítima e que façam ela se sentir bem. Eu acho importante ressaltar que é preciso que o conselheiro saiba identificar bem a causa da tristeza de uma pessoa, para que não aconteça que ele apresente conforto onde deveria confrontar, nem que confronte onde deveria trazer consolo. É uma linha muito tênue que precisa ser bem discernida. Qual é a solução para o orgulho, para essa soberba, para esse egoísmo? É necessário direcionarmos o foco da pessoa para o único Deus verdadeiro e para o serviço do próximo. Precisamos, em resumo, levá-la a amar a Deus e amar ao próximo. Ela não poderá amar os outros sem que antes aprenda a amar a Deus. Negue a si mesmo e siga os passos de Cristo. O processo de mortificação é constante, é difícil e, porém, se somos filhos de Deus, o Senhor mesmo nos disciplina e a sua vara e o seu cajado nos trazem consolo. Precisamos alertá-la de que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E para seguirmos como discípulos do Senhor Jesus, precisamos caminhar com Ele sob o seu jugo, que não é orgulhoso, que não é soberbo ou egoísta, mas é suave, onde podemos aprender
a sermos verdadeiramente mansos e verdadeiramente humildes. Esses são os tópicos mais comuns da prática do aconselhamento e que eu gostaria de ter apresentado aqui hoje. E agora eu gostaria de abrir para os irmãos para, caso existir alguma pergunta, ou alguma dúvida, ou algum comentário que gostaria de ser feito acerca de qualquer desses tópicos que foram falados aqui, vocês têm agora a liberdade para falar, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida acerca daquilo que foi dito?